foi realmente, né, ao longo desse mês, trabalhar com as unidades práticas, né? Nós trabalhamos, já passamos já, me parece, até a unidade certo? Então, o que foi trabalhar essa unidade essas unidades didáticas no sentido da participação em um evento acadêmico, né? E hoje foi o início da culminância, porque hoje vocês apresentaram o trabalho, né? O gênero oral acadêmico para a apresentação de pôster em um evento acadêmico, ele hoje realmente se concretizou, na verdade. Eu gostaria que vocês falassem para os colegas, né? Assim, como vocês colocaram o que é que viviam, como foi toda essa experiência ao longo de todo esse percurso, a estado de vocês hoje lá no CAC, o que é as experiências que vocês ouviram. Então, assim, em linhas gerais, eu estava lembrando, né, do caminho de vocês de aprendizagem, no sentido da participação em um evento acadêmico, como foi realmente apresentar um pôster em um seminário. As fichas foram muito importantes, porque abrangiu um caminho que, pelo menos, eu não conhecia ainda. Ainda não conheço totalmente, mas sempre deixava aquele temazinho, uma reflexões, sempre estávamos lendo e aos poucos aprendendo. E no caso da apresentação hoje, eu vou contar da minha experiência. O que eu senti quando estava lá foi como se eu estivesse em um casulo e hoje ali eu encontrasse a liberdade, exatamente, porque com o que eu ouvi de pessoas lá, tanto aquela secretária, não sei, lá do Ceará, e aquela outra senhora professora lá, que é daqui de Pernambuco, da Secretaria de Educação aqui de Pernambuco. Isso. Então, tudo que ela apresentou, questão de experiência, depois daquela apresentação daquela empresa do Ceará, a ABA também, foi uma coisa que chamou a minha atenção, entendeu? Que a gente tem uma mente muito retraída às coisas daqui, às coisinhas pequenas. E quando você participa de um evento, eu não participei de outro, mas eu creio que aquele é um grande evento, entendeu? Então, seu pensamento, a sua visão de mundo é outra, muda totalmente. Por isso que eu usei esse termo, foi como sair de um casulo, certo? E fica até a proposta aqui, se aparecer outros seminários, e se nós, vou falar por mim, se tivermos a oportunidade de participarmos novamente, com certeza isso eu vou levar como experiência muito gratificante. Então, para mim, serviu repetindo a palavra de experiência, e foi a primeira de muitas, eu creio. Continuando, como eu estava falando, que a professora já tinha iniciado, as fichas que nós estudamos, em sala de aula, foi o pontapé inicial, foi o início de tudo, né? Como elaborar a pesquisa de campo, como analisar a realidade, né? Investigar e colocar isso no papel. Então, todas as fichas nos orientaram, né? Como seguir esta pesquisa. E a professora, trazendo essa ficha para nós, nos norteou nessa pesquisa. E hoje o ápice foi a culminação desta apresentação, deste trabalho. Veja que 5 horas da manhã eu saí de casa, não queria sair da cama. É pra estar em lua de mel, Porque estava chovendo, mas outras pessoas também saíram muito cedo de casa, estavam com sono, estávamos muito ansiosos para chegar. E essa sociedade realmente foi fantástica, e ao chegarmos lá, nos sentimos já tomados por um ambiente de estudo, de pessoas focalizadas nas pesquisas, né, no campo de busca de conhecimento. Então, nós nos chamamos por este momento. Então, como experiência minha particular, eu digo que foi ótimo, foi excelente. Foi mais um ponto positivo no
no meu currículo, né, a minha experiência como estudante foi fantástica, né, todas as palestras. Queríamos instigar mais, queríamos investigar mais, mas houve pouco tempo para isso, dentro das palestras. Houve pouco tempo para questionar algumas coisas que ficaram superficial, né, dentro do nosso projeto, né, colocamos em pauta. Né, e também foi maravilhoso a apresentação do nosso curso, o trabalho foi bastante elogiado pelas pessoas, pelos jogadores, as pessoas que vinham até nós perguntando como foi feito o trabalho, como foi elaborado, por que estamos levando esse tema. Então, tudo foi muito bom. As pessoas sentiram nossa segurança, a nossa capacidade de levarmos adiante este projeto. Então, de modo geral, foi excelente, excelente. É uma experiência que eu digo por mim que eu vou levar pro resto da minha vida, né? Porque foi de uma grande importância esse trabalho junto com a professora Tânia, porque ela pôde nos mostrar outro, digamos assim, outro mundo, né? Completamente diferente, porque a gente está sempre, digamos aqui, fechado aqui só, né? Então, lá a gente pode ver outras coisas, pode ver outros trabalhos, pode ver outras formas de apresentar também. Então, isso é uma experiência que a gente vai levar para o resto da vida, né? E outra, eu vejo, a gente fazendo a atividade aqui na sala de aula é de uma forma. E a gente sair daqui e apresentar o nosso trabalho lá fora já é outra. E também a forma como a professora, ela fez a gente ver esse trabalho lá fora. Eu acho que foi para mim, foi muito gratificante, né? A gente ter pessoas assim, totalmente do nível diferente nosso, conheci muito alunos que então para mim foi muito gratificante. E assim, com relação à pesquisa, quando o trabalho foi feito na pesquisa, para apresentar o curso, foi de grande importância, porque quando a gente chegou lá para apresentar, o que as pessoas estavam falando muitas coisas sobre a lei, por exemplo, a lei licença de gente, a gente já sabia muita coisa, você procurar estudar para apresentar. E outra coisa também que eu achei muito interessante foi a questão das oficinas, porque à tarde muitas oficinas foram voltando mais para o inglês, e na hora a gente sempre debatia, ficava lá atrás, porque a gente só espanhola, e a gente defendendo. e na hora de fazer questão de levantar em espanhol, será que não podia acontecer isso e aqui no espanhol? Então a gente também pode participar durante a Pode levar a nossa bandeira, né? Foi muito importante. Antes que eu esqueça, eu vejo que os companheiros vão citar, se não isso que eu vou falar agora, mas de uma forma diferente. Eu gostaria de agradecer a professora Tânia por essa oportunidade, que investiu, que acreditou, porque nós sabemos, infelizmente, a turma sabe disso, que a maioria dos professores não quer ou não queria nos encontrar de novo. Isso é claro, todo mundo aqui sabe disso. E ela, mesmo conhecendo a turma, investiu, acreditou, certo? Esteve lá conosco, ao nosso lado, certo? Então fica aqui o nosso agradecimento por essa oportunidade, que realmente é uma experiência, como pessoas já falaram aqui, vai ser para o resto da vida. Experiência, né? Porque até então eu tinha participado de eventos só como ouvinte. E agora não, agora a gente aqui do grupo, nós estávamos como protagonistas, né? Como até o nosso tema mesmo abordou isso. E a gente não ficou a questão da pesquisa só para mostrar lá. A gente também adquiriu deles conhecimento e isso nos ajudou vai nos ajudar com certeza a expandir
a nossa pesquisa, porque recebemos sugestões, né? E a gente vai aprofundar mais sobre essa pesquisa sobre o ensino da língua espanhola. Muito bem, professor! Vale a pena também ressaltar que nós da FALUME éramos um grupo maior, nós da sala lá, entre tantos que tinha, o nosso grupo foi maior. Se nós pudéssemos perceber, se o nosso grupo não tivesse lá, pouquíssimos pessoas estariam presentes lá naquele dia. Mas, para mim, nós estamos com uma grande responsabilidade em saber que o inglês lá, se por acaso o Matheus não houvesse palavra, não iria sair a pronúncia do espanhol, não iria sair uma discussão sobre o que vem a ser essa língua espanhola, né? Nós sabemos que estamos no mundo, estamos num país onde vai ser sediador da Copa de 2014, onde o Mercosul e as empresas estão vindo cada mais presentes e o nosso espanhol, a nossa língua estrangeira, está sendo tão desclassificada por outras pessoas de grande porte. Então, para mim, foi de muita responsabilidade levar o nosso tema, levar a nossa pesquisa, mexer com a cabeça de alunos. Eu creio que ele mexeu com a cabeça de alunos, né? E também ter conseguido fazer com que a diretora Anne voltasse para nós o olhar e dissesse para nós que depois ia dar um curso de formação para nós, que é para nós levar a nossa pesquisa adiante, né? Agora, como disse Matheus, se não fosse a professora, nós não teríamos chegado lá, né? Como a nossa orientadora, aquela que teve que suportar a gente, mesmo com mais dificuldades, mas mesmo assim ela acreditou, né? E também quando ela acredita, ela nos dá a entender que nós também poderemos acreditar em nós mesmos. Então foi o que eu fiz. Eu acreditei que eu poderia chegar lá. Nós chegamos juntos, mostramos que nós somos bravos e uma coisa que um recado que eu posso dizer, que posso dar, que o grupo não vai parar. Todos que recebemos foi uma pessoa que chegou até nós para nos questionar, foi uma doutora em inglês. Ela não se identificou como doutora, né, mas soubemos depois. E ela sugeriu que fizéssemos um levantamento quantitativo dos alunos que desejam o espanhol nas escolas, né, e que nós fizemos nas escolas das cidades, né, porque até então fizemos um levantamento na gestão, né, qual o desejo deles de implementar, mas fazer também agora um levantamento quantitativo para saber o desejo dos alunos e também questionar também a comunidade gestora para implementar o mais rápido possível. Então, foi uma sugestão que nós recebemos e que vamos continuar, certo? Vamos continuar como o Leonildo falou. Exato. Quando ela estava falando, até a gente comentou depois, a questão da necessidade mesmo da implantação do espanhol. Eu conversava com o Roberto na hora do almoço, a maioria dos adolescentes, dos jovens hoje, eles não têm nenhum interesse, entendeu? Porque eles não sabem quando ou como vão usar. Tanto lá como aqui nas coisas que nós temos, nas pesquisas que nós fizemos, a importância de se falar o espanhol, se falar uma língua estrangeira ou mais de uma, justamente por esse intercâmbio que nós, se estivermos no mercado ou não, nós vamos ter que usar as pessoas de outros países. Então, como é que vai ficar a comunicação? Então, em primeiro lugar, despertar nesses adolescentes o interesse pelo espanhol, certo? Mostrar para eles a necessidade do uso no futuro. Então, é isso que ela falou para nós, era para nós nos aprofundarmos na pesquisa com esses jovens, conversando com eles, perguntando qual o interesse deles, o que dificultava
crescimento, a implantação, para eles o que seria melhor? O inglês, o espanhol, e mostrar a necessidade dos dois, entendeu? As vantagens de se ter um ou os dois idiomas. Outra coisa, pessoal, uma coisa que a gente estávamos comentando entre o grupo é criar na faculdade um núcleo de apoio à língua espanhola dentro da faculdade, para que promova eventos dentro da própria faculdade, da língua espanhola, palestras, possamos trazer pessoas de fora também, mas também principalmente usar a nossa matéria-prima que são os professores, né, que nos dê apoio e nos oriente cada vez mais, simpósios também, que possa atrair pessoas de fora de seminários, que possamos cada vez mais fomentar essa língua, né, que nós somos protagonistas. Né, e se nós não fizermos isso, quem fará por nós? Então fica até naquele fórum que a gente vê, que acontece todo ano, aquele simpósio, né, que houve no último sábado que nós participamos, e houve ali, além das oficinas, houve exposição de posts, entendeu? Aqui no fórum. Então seria bom nós procurarmos os organizadores para no próximo evento nós levarmos e apresentarmos lá também. Então, assim, a experiência que se deu hoje foi uma experiência de grande importância. Então, fica a dica para que os próximos, não só esse grupo, mas que grande parte da turma participe do contexto, foi maravilhoso. Falou, Considerações finais, doutora. Vocês, os meninos falaram aqui, né, como fosse eu, que é um incentivo e que agradecia, mas assim, sem nenhuma demagogia, eu que agradeço, né, vocês querem participar dessa pesquisa, realmente, né, difundir a língua espanhola, pesquisar, né, mais coisas sobre esse idioma, e uma coisa que falando que preocupa um pouquinho é que nenhum professor queria mais encontrar com vocês. Olha, isso não está no meu perfil, né? Eu gosto de desafios. Eu lembro de vocês lá atrás, no terceiro período, lembro como era difícil, né? A turma ainda estava maior, mas eu já vislumbrava ali, né, as pessoas, né, que realmente assistiam às aulas e que eu já notava futuros alunos pesquisadores, que todo mundo na verdade é. Quando o Matheus fala que eu me sentia em um casulo e hoje parece que eu, né, me deitei, Desabrochou. Na verdade, né? É interessante a analogia que a metáfora do casulo, porque o casulo, na verdade, existe. É quando o nosso potencial estava maduro. Então, quando esse potencial, ele sai, ele desabrocha, né? Nós compreendemos que o temos. Então, é a liberdade, né? Mas a liberdade no sentido da pesquisa acadêmica. Então, vamos continuar, né? A ideia de tentar montar aqui na FALUB um núcleo de línguas, começando pelo conta da habilitação, é uma ideia que sempre me interessou, mas nessa perspectiva da atividade sociocultural, né? Da colaboração, nós não podemos fazer, nem não devemos, nem queremos fazer nada sozinhos. Precisamos fazer juntos, né, na ideia da colaboração.